local. Realização: a Siquap, a mola propulsora e que impulsiona o desenvolvimento empresarial e econômico de Quatro Pontes. Está começando agora o Talk Show Protagonistas, um programa que conta histórias inspiradoras de uma das classes mais importantes no desenvolvimento econômico de Quatro Pontes, a classe empresarial. No ar, o Protagonistas. Muito bem, 3 horas 4 minutos, 3 e 4, ao vivo, Estúdio 1, Rádio Tropical FM, ZYM267, canal 292, atuando sempre na frequência de 106,3 MHz. Mais uma edição do nosso quadro Protagonistas, que leva aí a assinatura, uma realização da Associação Comercial Siquap, aqui do município de Quatro Pontes, com o apoio também do Sicredi e Cicobi. Mandar um grande abraço para essas duas importantes instituições financeiras do município de Quatro Pontes, em parceria aí com a Rádio Tropical FM, instituições e entidades essas que se preocupam com o andamento, também em valorizar, né, e reconhecer o trabalho da classe empresarial local. E hoje nós estamos recebendo aqui na bancada do Protagonistas a presidente da Associação Comercial a Siquap, aqui do município de Quatro Pontes, ela que também é empresária, então hoje ela vai estar na qualidade aqui de empresária, né? A gente vai conhecer um pouquinho da história da Ivete Krieger, como que tudo começou, né? Ela que vem aí da família Krieger, família que está aí há mais de, se eu não me engano, saiu uma matéria aí, há mais de 60 anos. 65 anos. 65 anos. Isso. Que a dona Ivone Krieger está aí, né, atuante no comércio local, uma das pessoas mais antigas e atuantes no comércio aqui do município de Quatro Pontes. E a Nena é filha dela, né? Então vai estar trazendo aí um pouquinho dessa história, contando a história da família Krieger, como começou, como chegou, né? Depois como que a Nena também veio somar esforços juntos aí. A antiga loja Francis era no começo, né, Nena? E hoje Marias Calçados, Confecções e Esportes. Boa tarde. Isso, boa tarde, Diego, boa tarde, ouvintes. Uma alegria muito grande a gente estar contando um pouco da história. Eu acredito que mais de 40 anos não é fácil contar em meia hora, né, Diego? É verdade. A gente vai contar alguns tópicos, algumas coisas que eu lembro também. Muitas vezes não sou muito boa de data, mas eu lembro situações, né? Mas na realidade, em 70, eu tinha 8 anos apenas, né? Sou de 62. Eu já comecei ajudando as minhas tias a cuidar crianças, né? Então, pra gente, assim, era um orgulho ganhar centavos. Na época era cruzeiro, né? Então, a gente já tinha dentro da gente aquele, como dizia, tino comercial, né? A gente queria juntar para ter o seu dinheirinho. Ganhar então, o dinheirinho. Isso. Com 8 anos eu sei que eu comecei a cuidar da primeira filha da Erenita e do Plínio Schitz, que era a Patrícia, né? Cuidava ela. Depois, em 74, veio a Fabiane. A gente brincava, tá? Ele teve os filhos, cada Copa teve um filho, né? Copa de 70, Copa de 74. Na verdade, o Fernando nasceu em 77. 78, isso. Ele também foi da Copa, a Fabiana em 73. Mas, enfim, eu cuidava dessas crianças e, cuidando das crianças, automaticamente a gente já estava dentro do comércio, que na época era do meu vô, né? O vô Pedro Balencifer. E já então, a partir dessa idade de 8 anos, a gente já começava a trabalhar, né? De quanto orgulho a gente tinha de poder estar ajudando, já atendendo clientes. Outra coisa que eu lembro muito bem, Edson, Paulo e eu, a gente no balcão, às vezes a gente não tinha altura suficiente. Calma aí, o Edson e o Paulo são o quê, seu? Calma, vai devagar, tem pessoal que não conhece conhecer. Isso, o Edson e o Paulo são meus irmãos também, então, como a gente diz, a gente é da classe do comércio, né? E eu lembro muito bem, uma vez teve um viajante na loja, já no mercado, a gente não tinha nem a altura do balcão, sabe? A gente ficava na altura dos olhos do balcão, a gente se esticava, a nossa maior alegria era poder dar troco para as pessoas. O mercado começou quando, Ivete? Você lembra? Bom, os meus pais... Antigamente era o Mercado Joel, né? Isso, não, era o armazém. Era um armazém. Isso, antigamente tudo se chamava o boliche ou armazém, né? Então, quando a mãe deixava a gente dar troco para nós, era um orgulho. Isso era para nós, como é que eu vou dizer? Era um sinal de inteligência a mais, né? Você pegar ali uma nota de um cruzeiro e às vezes tu nem conhecia bem a nota, 8, 9 anos, e a mãe falava, ó, pode dar tanto de troco. Então, a gente aprendeu a dar o troco assim. A pessoa gastava R$1,50, então nós dava R$1,60, R$1,70, R$1,80, R$1,90, até chegar no 2. Nós sempre tínhamos que fazer a soma a maior para chegar no valor que a pessoa deu, né? Hoje as pessoas fazem tudo já automático, os caixas já dão o valor do troco
Até é muito triste isso, né? A gente tinha que fazer tudo de cabeça. A gente vai se perdendo um tanto quanto essa questão de raciocinar, né? Hoje a inteligência artificial aí está fazendo essa nossa parte. E outra coisa assim, Diego, eu vou falando algumas coisas que eu vou lembrando, né? Então, eu trabalhei no mercado com o meu vô, né? E nós tínhamos que fazer as notas. Então, as notas, o número tinha que ser escrito um embaixo do outro, porque ele somava todas as vendas que nós fazíamos na cabeça. Ele não usava calculadora ou máquina, alguma coisa assim para somar. Então, você colocava lá 5 quilos de arroz, 5 de açúcar, 5 de farinha e colocava os preços e no final tinha que ter uma soma. Então, a gente já até usava Era a contabilidade da época. Isso, e daí a gente tinha aquela facite que tinha manivelinha e a gente somava. Mas ele à noite pegava todos os blocos, ele conferia tudo, os valores, para ver se a gente fez certo, né? E chamava atenção quando nós não escrevíamos os números um certinho embaixo do outro, que ficava mais difícil para ele somar, porque ele fazia tudo de cabeça, né? O vovô, uma das primeiras profissões dele foi ser professor, né? Então, eu tenho uma gratidão muito grande, porque eu lembro também uma coisa que ele ensinou muito para a gente, era a questão de somas, tabuada, dividir, multiplicar, e assim, capitais, ministros, presidentes do Brasil, eu sabia tudo, Diego, eu sabia todas as capitais do mundo, do Brasil. Hoje, a gente não põe mais em prática, às vezes tu lembra, né, Bruxelas, tá, você vai pensando, mas ele chegava assim, 6, 7 horas da tarde, sentava na escada e ele começava, vamos lá, hoje nós vamos para a capital da Europa. Tá? Olha que legal. E assim, era nossas escolas da vida, né? Mas aí eu comecei com eles uma coisa bastante interessante também, quando eu comecei, que me marcou muito, né? Então, eu trabalhava cuidando dos filhos da minha tia, mas já ajudava no mercado, né? Porque a gente tinha aquela vontade enorme nós pesávamos a farinha, a erva, o açúcar, tudo era em quilo. Então, pegava aqueles pacotes, às vezes estourava o pacote, o pé às vezes virava uma nhaca de açúcar e coisa. Outra coisa que hoje seria praticamente proibido, né? Nós pesava soda. O pessoal vinha, eu quero 1 quilo de soda, meio quilo de soda. Lá ia nós com uma concha, pesava, colocava dentro de um pacote de papel, pesava. Tudo era pesado. Era meio a granel, né, antigamente. Era no Diego. Sacão lá de 40, 50 quilos, você pegava dali de dentro. Isso, pegava, tinham as tulhas, né? No mercado tinha tulha de erva, de arroz, de feijão, de açúcar. E a gente ia lá, o pessoal vinha, eu quero 1 quilo de feijão, quero 1 quilo, e tu ia pesava tudo. Colocava na balança, fechava em cima, tinha até uma técnica especial que você fazia as voltinhas assim e fechava os pacotes. Não tinha Durex, até tinha, mas tudo era questão de economia, né? Não podia gastar. Durex era assim, no centímetro, sabe? Como eu digo, eu sou filha de Balencífer, né? Ali a economia foi grande, assim, mas a gente aprendeu muito com isso. E eu sempre falo, hoje nós somos o que nós somos em função de toda essa hierarquia que veio e que a gente aprendeu, né? Até viajando, essa semana nós fomos para Santa Catarina, a gente viu muita coisa antiga, em museus que fomos visitar. A gente viu até essa questão das tulhas, outras pessoas que estavam no grupo, na minha época era assim e tal. Mas o que a gente gosta muito é desses valores que nós hoje estamos ainda guardando, né, Diego? Conservando e mantendo, mas também, por outro lado, quando eu fui para a Europa, eu vejo que tudo o que aconteceu antigamente, hoje continua a acontecer, só que de repente de uma forma mais tecnológica, né? Que nem há uns anos para cá, o pessoal fala-se muito de ter nas casas, como é que fala para guardar água? Cisterna. Isso, cisternas. Lá nós vimos que há 2, 3 mil anos atrás já tinha cisterna. Então, e muito maiores do que nós temos em casa, de passagem. Né? Muita coisa que eu vi também agora, lá em Santa Catarina, eu falei, nossa, antigamente só era feito ou de ferro, ou de madeira, ou disso, ou daquilo. Hoje é mais tecnológico e coisa e tal. Mas eles copiaram e aperfeiçoaram só. Então, quer dizer que a inteligência vem ancestralmente. Milenar, né? É milenária, dos homens. Muito bem, Ivete, e bom, já passou quase metade do programa aqui, né? Como que você começou aí? Conta um pouco da história da Marias Calçados, que tem esse nome agora, esse nome é recente, né? Não era Marias Calçados. Isso, é de 10 anos agora. Mas eu só queria contar mais uma coisinha. Então, quando eu trabalhava no mercado, como eu vou, assim, situações que marcaram muito para mim. No dia, eu tinha, eu acho que 14 anos. Eu ia receber meu primeiro salário. Diego, pensa só a alegria. Eu cheguei de manhã na loja numa alegria
total. Eu lembro do meu primeiro também. Eu vim quase correndo na loja, feliz da vida, que na época era o mercado ali onde hoje é Veste Bem, né? Esse prédio foi construído pelo meu avô em 1970. Pelo né? Pedro Balancífer. Pedro Balancífer e o Plínio Schitz, né? Foi construído lá. Cheguei numa alegria total e chego o meu avô chorando, fazendo chimarrão e chorando. Eu falei, puxa vida, o que aconteceu, né? Aí ele contou que uma pessoa até muito amiga da gente, na época também, era o Tenório Cringes, era funcionário do meu avô, mas naquele momento ele estava dirigindo um caminhão do Facim, que também era uma família que morou muito tempo aqui em Quatro Pontos, que tinha uma oficina aqui em cima no começo da cidade, né? Enfim, ele estava fazendo um frete e faleceu nisso. Então, para nós foi uma tristeza muito grande, assim, né? Era uma pessoa muito próxima, muito amiga. Então, foi uma coisa que me marcou demais, que foi o primeiro dia que eu receberia o meu salário e foi marcado, assim, por uma coisa que me marcou demais, sabe? Depois, nem lembrei mais do salário e também, de fato, não lembro quanto eu ganhei, porque a gente, naquele tempo, você ficava feliz de ganhar alguma coisa, não de ter de tudo isso que acontece hoje, que são leis, direitos, obrigações. Eu acho que isso deixa a pessoa mais pobre, entende? Porque hoje as pessoas não trabalham mais com amor, com dedicação, com orgulho. Orgulho que nós tínhamos de trabalhar, a honra que a gente tinha, é uma coisa que não tem como a gente definir, sabe, Diego? De você poder se comunicar com o próximo, de falar, sabe, de pensar, nossa, hoje eu atendi o Diego França. Eu acho que naquela época era feito mais com amor, hoje é mais por dinheiro, né? Não, era feito com amor, muito. E uma questão... era feito com mais amor, Isso. hoje o pessoal faz pela obrigação e por ter dinheiro, né? Obrigação, mas a gente era uma questão de honra, era uma alegria, Diego, e o que eu falo, um valor que você perdeu muito grande, também é esse valor de ajudar o próximo, sabe? Meus avós, eles matavam um porco, cortava lá um pedaço, para esse vizinho, a gente saía dando um pedaço para cada um, o vizinho matava lá, vinha um pedaço para nós. Enfim, tá, essa era a parte do que eu trabalhei no começo, então trabalhei no mercadinho do meu avô, que era ali do outro lado, a gente chamou de Balencial, no começo era Balencial, depois era Supermercado Balancífer, e assim foi indo. Aí a minha tia, que hoje mora no Mato Grosso, foi lá falar com os teus pais, né, em Cascavel, e queriam vender a loja. E a minha irmã, que é a Eulete Inês, né, sua mãe, por sinal, falou assim, eu não posso comprar porque eu nunca trabalhei em loja. Mas a Nena fica. Daí eu falei, mas eu nunca gerenciei uma empresa. Nesta época eu tinha 16 anos. 16 anos. E surgiu essa oportunidade. Isso, aí foi pra lá e daí tua mãe falou, bom, eu posso até comprar, mas a Nena vai trabalhar. Eu entrei em desespero, né? 16 anos, como fazer? Quando veio o primeiro viajante, Diego, a Lori falou pra mim, não, se vier alguém eu te ajudo. Vim correndo, ela morava aqui, por sinal hoje o lote está vago, do lado da farmácia do Caçule, né? Eu vim correndo, tia, vem me ajudar, veio um viajante, lembro até a Malharia Quenusa, de Francisco Beltrão, viajante, conhecia muito bem. Ela falou, não, Nena, te vira, eu não posso ir te ajudar. De lá, aqui, da farmácia até lá, eu fui chorando na loja. Eu falei, meu Deus, eu não posso fazer compra porque ela não vai me ajudar no... Daí ele falou, não, eu vou te ajudar, vamos fazer a primeira compra. E foi assim, Diego, foi o que me deu coragem. No peito e coragem mesmo. Isso, peito na coragem. E depois começou a vir os representantes e eu pensei, não, eu tenho condições, eu vou fazer, e eu fiz. E assim foi. Nesse começo, o nome da loja era A Lojinha. A Lojinha. A Lojinha. Isso ali hoje, onde é que a Eliana Fux tem o comércio dela, ali era a nossa loja e a gente tinha um movimento muito bom, Diego, porque era a época da companhia Lawrence fazer as conservas. Esses dias ainda conversei com a Bernadette. Aí o dia que a Lawrence pagava, nossa, Diego, era o ônibus parava ali na frente ali da loja. Vinha fazer compra. Do outro lado da rua e vinha todo mundo pagar e tal. A gente lembra de muitas pessoas que compravam nessa época. Era muito legal, sabe? Mas as vendas maiores eram aviamentos, né? Porque daí na época tinha Nila, que costurava, tinha muitas costureiras em Quatro Pontos. Então, o meu dia passava assim, vendendo um retrós de linha, um metro de renda, tecido para cama, para mesa, às vezes alguma coisa para fazer uma confecção. E assim foi indo a vida da gente, né? Aí cresceu um pouco a loja, passamos para o lado. Hoje, onde é a Tati, primeiro usamos a metade dessa parte da sala, fizemos uma divisória, depois, não está dando mais. Começamos com mais calçado, aumentamos toda a loja. E quando aumentamos ela, assim, depois nesse outro lado, a gente passou a chamar ela de, temos que mudar o nome da loja. A lojinha, puxa vida, nem comporta mais. Não é mais lojinha, nem... Não era mais lojinha, é isso. Combina com o tamanho, né? Aí como, France, como vai, foi, e nós pensando e pensava, daí, por um acaso, um dia me surgiu a ideia, vamos por Francis, né? Francis vem de France, né? Pois a loja sempre foi de vocês, né?
E eu administrando, né? Então, vocês, por sinal, passaram muito tempo na loja, você, a Priscila, as crianças, todas elas derrubaram alguma caixa de sapato, viu, Diego? Deixaram a gente louca, mas a gente deixava pelo amor que a gente tinha por vocês, né? E foi indo. E outras coisas também que acontecia muito na loja. Aqui, na época, dava muita chuva, temporal. Eu sei que um dia caiu muita pedra aqui em Quatro Pontos, mas pedra mesmo. E entupiu a calha da loja, entende? E eu subi em cima do telhado da loja com uma caixa de papelão na cabeça, porque as pedras vinham caindo, mas a calha estava entupida e a água subiu tudo para cima do telhado e para dentro da loja. Começou a demolhar tudo. Diego, foi um desespero. A gente não sabia mais o que fazer. E eu lá, peguei a escada, acho que na época já a Marlise trabalhava comigo. Agradecer também, a Marlise trabalhou 30 anos com nós, né? Foi uma gratidão. Isso. E subimos lá, e eu subi lá, e daí eu vi todas aquelas pedras lá com a caixa de papelão na cabeça, porque doía as pedras também, né? E fui tirando e foi a água embora e a gente conseguiu. Mas deu muita sujeira. E também bastante prejuízo, né? Porque molhou muita roupa, molhou muito calçado, as caixas ficaram estragadas, então ficava feio, aquelas prateleiras, aquelas caixas tudo amassadas e tudo. Mas foi assim, a gente teve muitos desafios, a gente conheceu muita gente de Quatro Pontes, né? Hoje Quatro Pontes cresceu bastante, já não conheço mais todos, né? Mas foi muita coisa que aconteceu. Então tá aí, né? Os primeiros desafios, os primeiros obstáculos, o Protagonistas, ele tem essa missão, né? De estar sempre transmitindo valores, princípios e o que, né, nós enquanto pessoas e também enquanto empresários podemos fazer, né? Para estar aí engajando a nossa empresa, para prosperar cada vez mais. Depois da loja Francis, Ivete, veio então a Marias, né? Marias Calçados, Confecções e Esportes, agora já num outro local, então foram 3 mudanças, né? Primeira lojinha, depois a loja Francis e agora, por fim, então, a Marias Calçados, Confecções e Esportes. Como que surgiu esse novo empreendimento? Isso, então, a ideia foi a questão, o espaço hoje, esse lote, era também dos meus avós, né? Vovó Maria, vovó Pedro, né? E aí a gente pensou, vamos trocar de nome, né? Já que a gente fez uma sala grande, ampla, no começo até assustou um pouco o tamanho da sala, né, Diego? A gente, como nós vamos encher tudo isso, assim foi também na época o mercado. Meu pai, lembra até hoje, ele falou, meu Deus do céu, isso é um elefante branco, como é que eu vou colocar, né? E a gente foi indo, foi ajeitando, arrumando e tudo assim. A gente fez também tudo por conta, né? Sem muito auxílio de profissionais da área, tudo porque tudo é uma questão de redução de custos também, né? Mas a gente tem, assim, a família bastante unida, todo mundo ajuda, um dá uma ideia, outro dá uma ideia, você vai juntando ideias e coisa e tal e vai somando e vai ajeitando, né? Hoje, eu sou muito feliz. Até na época pensou, sim, abrir em outro lugar também, tudo. Mas eu sempre disse assim, poxa, mas eu já tenho 50 anos, eu quero ficar aqui em Quatro Pontes. Eu nasci aqui, a vida toda trabalhei no comércio, como falei, né? Desde 8 anos a gente trabalhou, né, Diego? Então, o que vai ser minha vida? Minha vida é aqui, as pessoas que moram aqui, as pessoas que a gente ama, que a gente aprendeu a conhecer, e são muitas, Diego. Como, assim, é gratificante ter essa amizade toda que a gente tem hoje em dia, né? A questão do comércio evoluiu, mudou bastante, mas a base acho que ainda é a mesma. Eu digo assim, hoje nós temos uma dificuldade muito grande como empresários de achar colaboradores, para pessoas que realmente façam o que a gente comentou, que façam com amor, ou que tenham pensar assim, nossa, eu quero trabalhar num comércio, né? Que na realidade a gente sempre brinca. Todo mundo fala assim, o que você... eu trabalho numa loja, eu trabalho no mercado, né? Mas é o começo de tudo. Eu até mandei um dia uma frase muito interessante para ti, né, Diego? Que dizia assim, né, que nenhum profissional na vida é profissional se ele não é um vendedor. É verdade. Então, eu digo que acho que é uma das primeiras profissões que existiu. Você tem que vender o seu peixe. Isso. Não importa o que você faça. Com um pequeno detalhe, você sabe, Diego, que eu brigo muito, que a nossa área, o nosso empreendimento, a nossa função, ela é muito pouco valorizada. O comércio, ele é tão esquecido, a gente fica com uma mágoa grande, porque, como eu venho dizendo há muito tempo, né, hoje nós temos um tripé. O agro não vive mais sem a indústria, em proporção como cresceu. E a indústria, é impossível sobreviver se não tem o comércio. Só que fala-se muito do agro e fala-se muito da indústria e fala-se muito pouco do comércio. Em todos os setores, desde governos municipais, estadual, federal, deputados, vereadores e coisa e tal. A gente participa em muitas situações da FACIAP, da Cassiopar, que são órgãos um pouco maiores acima da associação comercial,
que trabalham isso. A gente tem uma função também, eu sei que a Cassiopar está assim, fazendo muitos projetos, e por essa questão dos índios lá, depois por questão de pedágio, por todas as coisas, só que isso é falado muito pouco, entende? Então, nós sempre estamos muito atrás das cortinas. E eu fico triste com isso, porque eu sempre falo, o que seria de Quatro Pontos hoje se não tivessem os nossos comércios na cidade? Eu acho que a cidade não existiria, né? Então, isso deixa a gente um pouco frustrado, porque hoje eu já estou há mais de 45 anos nessa profissão. E a gente faz porque a gente gosta, Diego. Eu vejo a minha mãe, a gente tem uma constante divergência com ela, a gente já gostaria que ela parasse, mas é a vida dela. Nós não podemos tirar isso dela. A gente sabe que ela já está fisicamente quase sem condições, do mercado totalmente fora pela evolução, mas a base do atendimento, hoje ninguém não tem mais. Porque ninguém mais faz o que a gente faz do jeito que nós fizemos. Eu desafio qualquer pessoa que venha a gostar de um atendimento ou trabalhar num comércio do jeito como nós aprendemos. Essa nossa geração, que hoje tem 40, 50, 60 ou até, como minha mãe, 80 anos. É um amor muito grande, assim, uma dedicação, um empenho. E essa questão que eu te falo de honra, Diego, de você lidar com o próximo, de saber como lidar. Um dia nós tivemos uma palestra, o cara me falou que a teoria era a mesma coisa que a prática. E eu discordei com ele, eu até acabei durante a palestra, foi aqui em Quatro Pontos, na Casa da Cultura, até sendo um pouco de chacota que apresentou essa palestra para nós. Porque, Diego, hoje, se eu te passar uma receita de um bolo, você faz e eu faço. Você acha que nossos bolos vão ficar igual? É a mesma coisa do atendimento, Diego. Não adianta as pessoas me dar todo um conteúdo de um atendimento, de ler livros e isso e aquilo, que eu acho muito importante, é uma base, é fundamental. Mas a prática do dia a dia é diferente. Porque eu tenho que atender você de uma forma, uma criança de outra, um adulto de outra, um idoso de outra. Então, essa é a prática. A prática e a experiência que moldam ali a questão do atendimento, né? A teoria chega como dar um suporte, não o contrário. Exatamente, o suporte, um conhecimento, um melhoramento, né? Abre a mente e tal, talvez com um pouco mais de conhecimento, mas a grande experiência mesmo vem na prática, isso. Né? E você lidar com isso. Isso, e a comunicação, Diego, que não tem mais. É lamentável, hoje isso a gente conversa com muitos empresários, a gente fala com muita gente, né? E não existe mais a comunicação, sabe? De chegar... As pessoas são muito objetivas, muito curtas, muito... E é interessante que muitas pessoas cobram tudo isso da gente e elas não fazem o mesmo. Porque a gente ouve muita crítica, assim, dentro aqui de Quatro Pontos. Vou falar de Quatro Pontos. Eu, pela segunda vez no mandato da associação, né? Quatro Pontos, o pessoal reclama do atendimento. Eu inclusive, já coloquei aqui. As pessoas vão comprar fora, eles não têm o atendimento que eles têm aqui. Mas eles vão comprar fora e não reclamam do atendimento de fora, entende? E eu desafio, eu sempre falo, eu desafio essa pessoa que fala que nós estamos atendendo mal, que venha 30 dias atrás do balcão. Podem ser até remunerados pela nossa empresa, sabe? Mas venha lá e atenda as pessoas. Não é fácil. As pessoas exigem muito da gente, às vezes, e elas não têm esse que eles exigem para dar para o próximo. Entende? É só exigir, é só venha ao meu reino, não ao vosso reino. Entende? Então, são todas situações, e isso que a gente fala, é a questão do atendimento, né, Diego? De ser o vendedor. Você hoje, você é um locutor, você vende a tua imagem como divulgação, você tem uma voz fantástica, mas você tem que saber vender ela. Então, e a gente tem todos esses desafios de pessoas que vêm que te desafiam, pessoas que faltam com o respeito com a gente, né? Eu aprendi na época da minha mãe que sempre o cliente tem razão. Né? Hoje já não se pensa mais assim, porque não é sempre, porque nós também, assim como você tem teus direitos, eu também tenho os meus, né? Outra situação muito que a gente passou muito, nós somos empresas de mais de 50 anos em Quatro Pontos. Quantas pessoas já compraram de nós e hoje não olham para você? Quantas pessoas nós já ajudamos, não olham mais para você? Quantas pessoas nos devem e nunca vieram pagar? Entende? Uns dizem assim, eu não vou pagar porque eles têm, eu não vou pagar por causa disso, mas tudo o que eu comprei até hoje, que eu tenho na minha empresa, eu paguei. Precisou pagar. Porque eu preciso pagar para manter o meu nome limpo e para manter a minha empresa aberta. Então, veja essas situações, né? E geralmente é este que fala mal de ti. É este que não valoriza a empresa de Quatro Pontos. Então, se as pessoas, cada um tivesse um pouquinho, uma empresa, 30, 60, 90 dias, um ano,
todo mundo iria sentir isso, né? Eu acho que no mundo hoje falta um pouco de empatia, né? Em todos os relacionamentos, em todos os segmentos, aquele negócio, né? De me colocar no lugar do próximo, né? Se eu vou lá numa empresa, se eu vou lá, enfim, num comércio, né? Me colocar no local daquele atendente, né? Isso é muito importante. Eu acho que a empatia é um dos valores... dos mais relevantes, acredito que na classe empresarial. Se você pudesse deixar uma mensagem, Ivete, de repente para aquele jovem empreendedor que pretende empreender, também para aqueles empresários que já estão a longa data aqui no município de Quatro Pontos, que mensagem você deixaria? Olha, Diego, primeiramente eu digo assim, o que eu faço, eu faria tudo de novo, porque eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, até digo que às vezes eu deveria ser uma assistente social, gosto muito de ajudar pessoas, principalmente da terceira idade, tenho um carinho enorme por pessoas da terceira idade e crianças, isso você sabe muito bem. Mas a mensagem que eu deixo, assim, Diego, é o que falta hoje, é a comunicação, é a doação pelo que você faz, gostar do que você faz, entende? E aceitar os desafios que vêm para frente, que para nós hoje seria a área tecnológica. Para mim, eu não sou da tecnologia, mas eu desafio qualquer um, né? Muitas vezes o pessoal fala alguma coisa da gente ou tal. Eu desafio as pessoas a colocarem e fazer um atendimento como a gente faz, entender o que a gente faz. E isso não tem faculdade para isso. A faculdade da gente é o dia a dia, é o aprendizado, é ali você estar à frente e fazer a coisa. Então, eu acho que as pessoas que têm aquela vontade, aquela ansiedade de abrir um comércio, eu acho que deve abrir, sabe? Mas ele tem que estar preparado para os desafios. E a questão é o atendimento. Sabe, Diego? É você atender, você acolher, você fazer e fazer o que você gosta. Hoje, como eu te falei, nós não precisamos mais aceitar tudo que é desaforo das pessoas, né? Que nem a gente dizia, anos atrás você dizia, o cliente sempre tem razão. Hoje talvez não seria mais assim, né? Mas se você faz o que você gosta, você não trabalha. Isso a gente, é óbvio a gente falar, né? Então, mas eu acho muito interessante, ó, Quatro Pontos cresceu, tá bacana. A gente que começou lá atrás com 2 comércios, eram 2 mercados, né? Era o Krieger, na época Joel, era Armazém Quatro Pontos e era a Cerealista. As lojas, a primeira era a Cerealista Quatro Pontos, que era a Ruimi. Depois fomos nós, né, que era do vovô Pedro Balencifer. E hoje ainda tem a Edita e tem a Ica, que é dessa época, e a Ruvik, isso, que são as mais, assim, que estão mais tempo aqui em Quatro Pontos. Mas já abriram muitas, isso é muito bom, Diego. Cada vez, isso é o progresso e a pessoa fica na cidade, entende? Eu sempre falo, você quer um produto, Diego, passa nos comércios de Quatro Pontos, vai lá ver se tem. Se não tem do seu grado, procure em outra cidade, mas você está contribuindo para o desenvolvimento, você está gerando emprego, você está dando oportunidade. Desemprego não existe. Só para quem não quer trabalhar. Aí sim. Verdade. Mas emprego tem bastante. E muita gente procura muito pessoas. Mas não se acha mais pessoas que façam com amor. Essa talvez seria, acho que, a grande mensagem, né? Fazer aquilo que a gente está proposto a fazer com amor. Se a gente coloca esse ingrediente, que acredito seja um dos mais importantes, junto com a empatia, né? Também o conhecimento, a experiência, a prática, né? As coisas acontecem e fluem de uma maneira mais natural. E aí vem também as conquistas, né, Ivete? Então a gente gostaria de agradecer, né, a Ivete Krieger, ela que é presidente da Cicobi em 2º mandato já, né? Está há mais de 40 anos aí presente no comércio do município de Quatro Pontos. São 3h31, né? Passa rápido mesmo. Muito rápido. Podia ter mais um pouquinho de tempo, né? Ivete. Temos... eu ia dizer, você tem muitas histórias ainda, mas a gente vai cantando resumidamente, que nem eu falei, esses 40 anos são muitas histórias, né? Mas eu gostaria demais de agradecer a oportunidade que foram os teus pais que me deram, né? Que me desafiaram, né? Nesse momento também, né? Assim como tua mãe falou, lembro até hoje, foi em 80, né? 79, 80, são 44 anos atrás. Ela falou, eu fico com a empresa se a Nena cuidar. Então, eu aceitei o desafio, eu me sinto muito feliz de hoje estar fazendo o que eu faço, eu tenho um carinho enorme do que eu faço, então, agradecer demais pelos seus pais que me deram essa oportunidade. E, mesmo assim, eu estaria, talvez, trabalhando com a minha mãe ainda hoje, com meus pais que também... Nós somos, então, hoje, já falando, Diego, a sua irmã já é a 4ª geração da família que está no comércio. É uma coisa muito gratificante. E o nome Marias tem uma curiosidade também, né, Nena? Pra gente finalizar. Até esqueci de falar isso, porque Marias, em função, a minha avó era Maria.
A sua Maria avó... Balancífer. Isso, Maria Balancífer. A sua avó era Maria, né? Maria França. Nós temos a Maria Alice e eu somei junto com tudo isso Maria a minha Alice, filha que Maria... é a filha da Priscila. Então entra a história de vó, tataravó, bisavó, né? E agora a neta. A Franciner seria bisavó da Maria Alice, mas a minha avó seria tataravó da Alice. E assim sucessivamente. Então tem vós, avós, bisavós e tataravós. E Maria, convenhamos, é um Marias. nome muito poderoso, Nossa, né? Poderoso. Se a gente regressar na história, muito, ela não foi ninguém mais, ninguém carismática. menos, né? Isso, que é a mãe de Jesus. Diego, agradecer então, por vocês, por essa oportunidade e chamar os empresários que venham contar aqui sua história. A gente está dando essa oportunidade via Siquap, né? E agradecer também Sicredi, Sicob, por assim estar apoiando a gente sempre. A gente sabe da importância dessas cooperativas aqui na nossa cidade. E eu gostaria demais que cada empresário que está atuando hoje em Quatro Pontos venha aqui e conta a sua história. Meia hora é muito pouco. Mas, e dá um resultado bem bacana, uma visibilidade imensa, né? É rádio, são redes sociais e hoje isso faz muito parte do negócio, né? Isso é um orgulho pra gente, né, Diego? Assim, eu acho que nós somos história de Quatro Pontos, nós vamos fazer a nova história. A gente sabe que estão perdendo muitos pioneiros, né? Estão deixando a gente para trás, isso dá um sentimento de perda, de tristeza, mas assim, nós vamos fazer a outra história. Então venham, empresários, você que é um empresário de poucos anos, você que já tem mais anos em Quatro Pontos, eu gostaria de que vocês atendessem esse chamado da Siquap. É uma oportunidade gratuita que nós estamos dando para todos os empresários virem aqui fazer propaganda. De repente tem empresas que a gente nem sabe que tem aqui, né, Diego? E hoje está aqui esse espaço de meia hora por semana. É bom demais, gente. Aceitam o pedido quando a Emily liga, venham. Ninguém não precisa ter medo, né, Diego? O microfone não morde. Bem tranquilo. Bem bacana. O Diego é um comunicador excelente, deixa a gente à vontade. Então, venham vocês, aceitam esse chamado e vamos fazer essa divulgação do comércio aqui de Quatro Pontos e eu acho que cada vez nós vamos ficar mais fortes dentro do município também. E parabenizar a Associação Comercial, né, através da NENA, todos os diretores que sempre estão se reunindo aí de forma periódica, né, para impulsionar e alavancar, né, essa classe que é tão importante, que é a classe empresarial. E o Protagonistas chega como uma ferramenta, né, de divulgação e também de retenção dessa história, né, até porque isso vai ficar salvo aqui para a posteridade. Araceli Tauscher está chegando aqui comentando a nossa live. Ivete, querida amiga Ivete Isabel Krieger, que Deus te abençoe sempre. É um exemplo de dedicação ao trabalho e também dedicação à comunidade. Obrigada, Araceli. E é isso aí, né, gente? Então, sábado que vem, não. Terça que vem nós temos mais uma edição aí do Protagonista. A gente já vai estar vendo aí a nossa agenda, se eu não me engano, é a nossa vizinha aqui, né, da Doce Infância, a Patrícia Becker, que vai estar aqui conosco, então, contando um pouco da sua história. Ivete, novamente, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua caminhada e também a caminhada da Siquap. Isso, obrigado, Tropical, obrigado a oportunidade e atendam ao nosso chamado, empresários. Venham até aqui, que é um momento muito especial e de grande divulgação para vocês. Obrigado. 3h35, vamos ficando por aqui. Até terça que vem. Vocês acompanharam o Talk Show Protagonistas, um programa que enaltece a classe empresarial e empreendedora de Quatro Pontes com histórias visionárias, inspiradoras e que motivam. Porque quem empreende, empreende e conquista. Apoio Cultural, Sicredi, comprometidos com o fortalecimento empresarial. Sicob, com parceiros que proporcionam mais progresso para a sua empresa. E Rádio Tropical FM, valorizando o empresário local. Realização, a Siquap, a mola propulsora do desenvolvimento empresarial. O comércio é uma das instituições mais antigas da humanidade. E o que seria dos nossos povos se esta classe não existisse? Como forma de valorização ao comércio local, a Siquap, em parceria com Sicredi e Sicob, oportunizam aos associados da Associação Comercial a divulgar sua empresa e contar sua história no Talk Show Protagonistas. Levado ao ar todas as terças às 15 horas na Tropical FM. Porque você, empresário,